Bom, boa tarde a todos. Só estou vendo amigos aqui. Eu pedi para eles virem, tá? Estava meio fraco a audiência, eu pedi para eles virem. Bom, tem outra coisa que eu tenho que confessar, principalmente para vocês, meus colegas aqui. Eu inverti a ordem da apresentação, tá? Era um de vocês que ia falar primeiro e eu pedi para falar primeiro, porque senão a gente não tinha alinhado a apresentação, eu vou ficar por último, vocês vão falar tudo, eu vou ficar sem nada para falar. Então, me desculpe, pelo menos eu sou um réu confesso, tá? Henrique, obrigado, tá? Eu digo que quem tem amigos não morre pagão, tá bom? Então, fiz uma pequena falcatrua aqui, mas quase simpática. Prometo não tirar o discurso de vocês. Bom, a gente vai falar aqui sobre telemetria, que é um assunto relativamente novo no Brasil, tem algumas companhias já trabalhando, a gente se orgulha de ter sido uma das primeiras, e é algo que está crescendo bastante. Eu diria que de tudo que a gente já trabalhou na empresa que eu trabalho, na Sul América, esse é aquele que a gente se atira muito no escuro, é muito novo, a gente ainda não sabe onde é que vai dar. Eu, de certa forma, eu já trabalho com precificação há um bom tempo, e a gente sempre, desde a década de 80, vem correndo para ter uma precificação mais justa para o cliente. Começa com o PR, né? Quem lembra do PR, mais uma parte variável, depois alguém traz, se eu não me engano, foi a IG, não foi Goldman? Cadê o Goldman aí? Não foi a IG, Goldman, que trouxe o perfil para o Brasil? Eu primeiro a reconhecer isso, né, da concorrência, hein? Caramba, aí, ó, parabéns. Celso, tá vendo, Celso? Então, sem querer, estou homenageando vocês aqui, mas não acostumem, tá? Então a IG traz o perfil lá com alguns affinities para o Brasil, depois todas correm atrás para se adaptar a isso, então começa o perfil, a CEP começa a ser importante. E aí vai evoluindo, algumas com mais perguntas, agora a gente tem uma tendência de menos pergunta, quanto menos pergunta melhor, porque agora a gente começa a explorar bases que estão mais estruturadas, que são mais confiáveis e eventualmente até mais baratas para se consumir, mas a gente chega num ponto aqui da telemetria que poderia jogar tudo isso no lixo. Teoricamente, com a telemetria, eu não precisaria mais me preocupar em perguntar o sexo, a idade, o estado civil, sequer aonde a pessoa mora. Com a telemetria, eu teria tudo isso e muito mais, de uma forma, primeiro, indireta, mas que eu chegaria com muito mais assertividade ao que essas variáveis representam nos modelos de risco. E é disso que a gente vai falar. Eu não sei para onde vai o seguro de automóvel. Alguns até me abordaram antes aqui, uma colega minha, ou ex-colega da Sul América, dizendo, caraca, e o carro autônomo não vai acabar com o teu negócio? Eu disse, bom, isso não é um problema meu, né? Eu não pretendo trabalhar tanto assim no mercado. Quando o carro autônomo chegar para valer no Brasil, isso é um problema para um investidor de longuíssimo prazo. Pode ser um problema ou pode ser muito mais uma oportunidade, mas isso vamos deixar para outra. Mas eu tenho certeza que a tecnologia que pode afetar nós mais rápido do que essas outras tecnologias, que ainda tem bastante para crescer, é a telemetria. Eu não sei para onde vai o seguro de automóvel, mas certamente essa é uma via por onde ele vai ter que passar, a telemetria do segurado. E aí a gente tem várias formas, né? Quando a gente começou a estudar esse assunto, a gente tem do lado esquerdo de vocês, a gente tem quais são os dispositivos que hoje são mais utilizados. Desde o primeiro, que é o rastreador, a Sul América tem uma iniciativa desde 2008, o fornecedor atual está até no palco hoje, que é o primeiro pay-per-use do Brasil. Tem uma seguradora aí dizendo, primeiro pay-per-use do Brasil. Mentira, primeiro pay-per-use do Brasil está lá, em 2018, não é nem cria minha, eu nem estava na companhia essa época. 2018, a Sul América lança o quilômetro rodado, um produto só para caminhões, onde o cliente recebe uma conta num modelo parecido com esse primeiro modelo aqui, que é o modelo pay-per-use que a U-Drive também faz. É um modelo que usa um dispositivo caro e por isso, então, dá para entender por que ele só cabe em prêmios do tipo caminhão. Os OBDs, que vai desde OBD1 ao OBD2, mas eles dependem muito da logística, a Progressive usa muito ainda hoje nos Estados Unidos, e o APP. O APP é a forma que mais nos encanta, é a forma talvez que nos traz um pouco mais de dúvidas, de sujeira, mas é a forma que nos encanta porque ela é muito barata. Eu convido o cliente a baixar um dispositivo onde eu vou usar o poder de processamento do próprio celular dele e a rede Wi-Fi dele, e se ele deixar, não é comum, a rede 4G dele. Mas essa é a forma que a gente pensa numa via de massificação. Para qualquer um desses modelos de negócio que a gente tem do lado direito.
o monitoramento combinado, enfim, que é um prêmio mínimo, e aí, a partir desse prêmio mínimo, depois um pay-per-use. No Brasil, isso é muito, muito bom, porque a gente tem no Brasil um risco que é latente no carro, que é o roubo e furto. O carro pode estar parado, mas ainda assim ele está sob o risco do roubo e furto. Ele não está mais sob o risco do movimento, naturalmente, mas ele está sob o risco do roubo e furto. Então, não há o que se pensar em ligar e desligar uma cobertura só pela quilometragem, porque o teu carro pode estar parado, seja lá onde for, e ele está sobre um risco, pelo menos do roubo e furto. Outros riscos, mas são muito, muito incipientes. A plataforma de telemetria, um outro modelo que a seguradora oferece, mas eu falo que esse terceiro modelo é um modelo de entrada, é um modelo que a seguradora, geralmente, as que a gente conheceu, ou os aplicativos que a gente conheceu, eles são mais simpáticos ao cliente. Olha só, vem para cá, deixa eu te conhecer, e se você for bom mesmo, como você está achando, vou te beneficiar com descontos, milhas, enfim, tudo que possa seduzir o cliente para baixar e se dispor a dividir comigo informações. E programa de benefício, enfim, também são seguradoras que, análogo ao terceiro item, elas oferecem não descontos, mas coisas mais relacionadas ao próprio seguro, tipo assistência 24 horas, enfim, outras coberturas. Bom, esse é muito legal comparar a forma antiga de fazer preço, ou a forma trivial por modelos, que são variáveis conhecidas de dentro de casa, que já é um mundo de coisas. Certamente a gente não conhece tudo que as variáveis internas podem dar. A gente acoplou também variáveis externas, estruturadas ou não. Tem alguns fornecedores aqui, alguns dos melhores fornecedores aqui. Gostaram? Não? Alguns dos melhores fornecedores, com data lakes, oferecendo para nós soluções que são encantadoras realmente. Mas aqui é diferente. Aqui eu passo a olhar o cliente segundo a segundo. A gente sequer, eu confesso para vocês, eu vou falar no slide seguinte, eu não vim aqui só para falar mentira, a gente mal sabe o que fazer com tudo isso. É humanamente impossível a gente tratar todos esses dados. Porque primeiro a gente se deparou com o problema de captar os dados. Ter um software atraente, que o cliente seja assim, seduzido a baixar. Aí, depois de baixar, a gente tem o segundo problema, que a gente achava que o primeiro era o pior, que é o engajamento, que, aliás, é uma questão bem forte aqui na telemetria, que é o engajamento. A gente tem um monte de dados que a gente não sabe como lidar. Por isso que a gente teve que criar uma espécie de governança para isso. A gente começou a se sistematizar. A forma que a gente lidava com dados mudou completamente. Não dava mais para ser. Eu não posso mais botar um analista para olhar esses dados e chegar a uma conclusão. Eu tenho que disparar inteligência artificial, machine learning para trabalhar por mim. Então eu não tenho mais um analista de dados, eu tenho um tutor do machine learning ou da inteligência artificial, ou as duas combinadas, robôs atuando, enfim, para eu extrair as primeiras impressões, para eu extrair o que realmente quer dizer o fato de uma pessoa frear mais do que a outra, ou andar acima da velocidade, andar mais do que a outra, ou eu perceber que ela está usando muito os textos ou a fala no celular, ou até mesmo por onde ela está andando. Veja que aqui já não importa muito aquela informação binária ou uma monoinformação que a gente tem, que a gente pergunta o CEP de pernoite. O CEP de pernoite fica tão pobre quando eu começo a ver por onde a pessoa anda. Ela pode morar, por exemplo, numa região mais gravosa para o risco, mas ela passa o dia inteiro dela e 80%, 90%, 95% da locomoção dela é numa região bem melhor. E eu estou hoje cometendo uma injustiça. Esse sistema tende a trazer, assim como o título da palestra fala, uma justiça tarifária que eu vou ousar dizer que vai ser difícil uma tecnologia desbancar esse tipo de tecnologia onde eu estou junto com o cliente ou o prospect, vendo tudo que ele está fazendo. Eu sou capaz de dizer algumas coisas sobre o meu cliente quando eu estruturo dessas várias formas a informação. Ninguém dirige igual ao outro. Nós aprendemos isso e é muito gostoso, depois de velho, começar a descobrir algumas coisas que você achava que não ia mais descobrir, né? Porque matemático, eu não sou exatamente um matemático inteligente, então eu fico lá na média, né?
Então é difícil você descobrir alguma coisa nova. Quando a gente começa a ver que tem muito mais para descobrir, é muito legal. Por exemplo, quando a gente descobre que ninguém dirige igual ao outro. A gente criou uma digital da direção. Então eu já sei, através do sistema, quem está dirigindo o carro. Se você estiver na carona, se estiver na Uber, não importa, eu já sei que não é você. Basta 20, 30 viagens ou 200 quilômetros, eu não preciso mais perguntar para você se é você ou não. Inclusive, se você não respondeu nada, não tem problema, porque eu já vou descobrir. Então é muito legal isso. A outra, muito básica, por exemplo, você não precisa me dizer onde você dorme, eu já sei. Eu sei, inclusive, se você dorme em 2 casas, 3 casas, eu vou saber, tá? Mentira. Isso tudo aqui, obviamente, a gente só lê score, né? A gente nunca lê um dado isolado do cliente, a gente só lê score pela segurança da informação e, justamente, parte da sedução para baixar esse aplicativo é o cliente ter a segurança que eu não sou a esposa dele ou o marido dele, né? Entenderam, né? Não? Tá bom, depois eu explico. Bom, segurança da informação é muito rápido, principalmente as informações, poucas informações desse sistema ficam dentro do aplicativo, eles vão todo para a nuvem quando baixa, para evitar que, por exemplo, num furto, a pessoa possa saber que você passa sempre por aquele trajeto, enfim. Esse sistema, inclusive, faz a gente lembrar dos tempos de Charlie Chaplin. 90%, 93% das corridas elas são exatamente as mesmas durante um mês. A gente sempre faz o mesmo caminho, apesar do Waze às vezes mandar a gente por um outro, tá bom? Aqui a gente sabe, inclusive, se o Waze está ligado ou o Google. Por último, que conecta com essa última parte aqui, essa inovação ela fala muito direto ao coração do cliente. Isso aqui a gente não fez porque é bonito, a gente fez porque o cliente quer isso. O cliente quer uma tarifa mais justa, o cliente quer personalização. Ele acha ótimo, porque ele saiu da década de 90, que ele já não paga o seguro como um jovem de 25 anos que vive no apartamento embaixo dele. Com isso, ele vai diferenciar, inclusive, aquele senhor, se eu posso assim dizer, de 45 anos, casado, com o mesmo número de filhos do cliente, que tem uma esposa da mesma idade, os filhos da mesma idade, tudo igual. Mas um trabalha de Uber à noite, por acaso, ou tem lá uma profissão noturna de grande circulação, ele roda vários quilômetros à noite, e o outro é um burocrata de um escritório que ele chega às 8h30 da manhã no escritório e sai às 6 horas da tarde do escritório, ele só roda 7 quilômetros por dia. Ainda hoje nós fazemos muita injustiça. Fora o tipo de relacionamento que eu posso ter, fraudes, a gente já pegou algumas fraudes com isso. O cliente avisa um sinistro, a gente tem a convicção que esse sinistro não foi exatamente como ele está falando. A gente naturalmente não usa isso ainda na equipe de fraude, a gente só está aprendendo. Realmente, o que eu vim contar para vocês aqui é o começo de um aprendizado. Aqui, para mim, o segredo é quão veloz eu vou ser nesse aprendizado com relação ao concorrente ou com relação a outra tecnologia. A gente tem uma aposta muito forte nisso e eu acho que ainda vai dar muita felicidade para nós esse tipo de abordagem, esse tipo de informação. Com isso, eu acabo o meu prazo. Espero não ter tirado o speech de vocês, por favor. Obrigado, Henrico. Obrigado, pessoal.